Graças pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui este vídeo, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, que pode ser de grande importância para outras pessoas, tá? E quem quiser estudar grego online ou também estudar hebraico online, é só falar comigo, beleza? Estou aí dando aula de grego e hebraico online, tá? O preço é bem curtinho, tá? O de grego é R$30 e o de hebraico é 35 por mês, tá? E vamos prosseguir, beleza? Aqui eu tenho Gênesis 1 e 1. O que ocorre? Eu já vi algumas pessoas aí falando na internet, no YouTube, no Google, em Facebook e um monte de coisa, que Gênesis 1 e 1 está relatando a criação de um Deus. Por exemplo, aqui você tem a expressão Bereshit, né, que é a expressão no princípio. Essa expressão aqui, Bereshit, isso aqui é uma preposição. Aqui é uma preposição e aqui é a palavra Reshit, tá? Então o que ocorre? No princípio, aí depois você tem o verbo, né? O verbo call, perfeito. O call indica a voz ativa, né? E o perfeito é uma ação concluída no passado, normalmente, na terceira pessoa do singular, tá? Então você tem Bereshit bara, Elohim. Aí vem aqui Deus, né? Como aqui é um plural por causa dessa terminação, né? Mas ele é traduzido como singular, Deus, tá? Então o que ocorre? Algumas pessoas falaram que eu já ouvi e vi também as pessoas falando que Bereshit, que é no princípio, criou Deus. Tá falando que esse princípio aqui, em um determinado princípio, Deus ele foi criado. Ou seja, essa criação aqui tem a ver com Deus e não com a criação em que Deus fez. Olha que loucura. Porque eles falam que no princípio tem a ver com o tempo, tá? Em um determinado tempo existia lá e nesse determinado tempo um Deus, lá o Deus maior, ele criou esse Deus aqui, esse Elohim. Que esse Elohim criou os céus e a terra. Aí eles falam, olha, em um determinado Bereshit, isto é, tempo, né? O Deus maior, ele criou o Deus, ó, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, entende? É por isso que eles dizem que esse criou aqui está ligado a Deus. Ou seja, essa criação não tem a ver com os céus e a terra, tem a ver com Deus, tá? E o que essas pessoas falam? Eles dizem que quando esse Deus aqui ele foi criado, ele passou a criar os céus e a terra. Bem, isso é uma loucura. Aí eu vou logo definindo o que é isso, uma loucura. Por quê? Como foi que os tradutores da Septuaginta, quando eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, eles entenderam o texto? Vejamos. Aqui você tem a expressão no princípio, em grego, tá? Em arre. No princípio. Depois você tem o verbo criou, né? Que é o verbo poiesen, tá? Poiesen, tá? O que quer dizer criou? É um auristo, tá? Está no tempo auristo. Depois você tem a expressão Deus, no singular, né? Theos, Theos. Então você tem aqui, veja a mentalidade dos tradutores, que eles conheciam a língua hebraica, tá? Não eram pessoas leigas, eram pessoas instruídas na língua hebraica, eram mestres. Então o que foi que eles fizeram? No princípio, Deus criou. Aí você diz, gente, mas por aqui não pode ser no princípio criou Deus? Bem, na língua grega, o sujeito ele vem primeiro na oração. O sujeito aqui é Deus. Olha aqui a terminação, o sigma do nominativo, que é o caso do sujeito na língua grega. Então você tem no princípio, primeiro vem ele. Aí Deus criou. Criou o quê? O céu. Eles traduziram aqui para o singular, né? Eles pegaram a palavra aqui, Hashamayim, que é um plural por causa dessa terminação aqui. E é plural, é os céus. Mas aqui eles colocaram o céu. Enfim. Aí depois vem a conjunção kai, que significa aí. Depois vem a expressão tendo, que é o artigo, né? E a palavra feminina terra, né? E a terra. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Pronto. Isso é em grego, tá? Aí você tem aqui, qual é o objeto direto do verbo aqui? Uranon. Veja aqui, uranon, olha a terminação dele, é um ni, né? É uma palavra da segunda declinação, logo é um acusativo. O artigo também é acusativo. Então isso aqui vai receber ação verbal. Qual é a ação verbal aqui? Essa aqui.
do criou. E quem que está fazendo esta ação? O sujeito, porque o sujeito ele faz ação. Então, no princípio, o sujeito ele vai agora agir. Deus criou. O que foi que Deus criou? O céu. Então, como o verbo, né? O acusativo, ele vai receber ação verbal, então ele está recebendo ação de alguém. Então quem está fazendo é quem? Deus. Entendeu? Porque Deus é o sujeito na frase, tá? Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Pronto. Acabou essa história. Aqui, Bereshit bara Elohim. Na construção hebraica, o que é que vem primeiro? Primeiro vem o verbo e depois segue-se o sujeito, tá? Ele não inverte, não. Primeiro vem o verbo para depois seguir o sujeito e os seus complementos, tá? Então, aqui é no princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, como você tem que a expressão et, essa expressão aqui, tá? Et. O que é isso aqui? Isso aqui é o sinal do objeto direto na frase. O que é o objeto direto? Eu acabei de explicar. Na língua grega é o acusativo, né? E aqui é chamado, esse sinal é o objeto direto, o sinal do objeto direto, que ele indica para onde a ação do verbo está indo, tá? Então, Bereshit bara Elohim. Quem é o sujeito aqui na frase? Deus é o sujeito. Se ele é o sujeito, ele está fazendo ação. Se ele está fazendo ação, é ele que está criando. Então, essa criação aqui tem a ver com o quê? Céus e a terra. Por quê? Porque tem um sinal do objeto direto que está indicando para onde a ação do verbo está indo. Então, no princípio, criou Deus. Bereshit bara Elohim et, que é o sinal do objeto direto. Então, para onde isso aqui está indo? Et. Está indo para aqui. Os céus e conjunção, né? Que significa aí. Aqui é outro sinal do objeto direto, tá? Et haaretz, quer dizer terra, no singular. Então, gente, é simples. Não tem nada a ver com criação, que Deus foi criado, que o Deus maior criou um Deus menor e que formou a terra, esse Deus menor. Enfim, uma confusão aí, eu não entendi muito bem essa questão aí, o que é que esse pessoal eles estão querendo dizer. Às vezes as pessoas querem dar um de conhecido de hebraico, de grego, e começam a fazer essas lambanças aí. É por isso que eu fico meio assim, tem vez com alguns mestres, né? Então, olha, quando eu não sei de uma coisa, eu digo, olha, eu não sei, tá? Eu vou pesquisar e para saber depois. É melhor do que ficar inventando coisa, né? Então, em grego, em hebraico, né, quando eles foram traduzir do hebraico para o grego, eles pegaram essa palavra aqui, traziram por essa. Pegaram bará, traziram por essa. Pegaram Elohim, traziram por isso, né? Pegaram céus, traziram por isso aqui. Pegaram essa conjunção, colocaram essa. Pegaram isso aqui, colocaram isso e isso. Pronto. Então, o texto está falando do que Deus criou e não que Deus foi criado, tá? Até porque o kal, que indica a voz ativa, é o sujeito que faz a ação, tá? E não sofre a ação, que aí seria a voz passiva, né? De sofrer a ação, tá? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Se tiver interesse em estudar a língua hebraica ou a língua grega, fale comigo, tá? Que eu estou aí dando aula online, beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E compartilhe este vídeo se você puder, beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês.